uma reunião de bastante responsabilidade, como nós já tínhamos previsto há 2 semanas atrás, quando estivemos aqui reunidos, fazendo um grande debate de conjuntura, tentando interpretar esse quadro nacional. E o objetivo dessa fala aqui, a partir da preparação que a coordenação do setor fez, é exatamente buscar alguns elementos que facilitem a nossa avaliação. As falas aqui, os informes das sessões sindicais, esse último acho que é muito significativo. Há interrogações importantes que devem ser respondidas por nós coletivamente para dar o trato correto na política. Na verdade, nós estamos num processo que começou na penúltima reunião do ano passado, que esse setor apontava a possibilidade de puxar o movimento energicamente para frente em 2014, considerando inclusive os elementos da conjuntura. E isso resultou no plano de lutas do nosso Congresso, no 33º Congresso, que colocou claramente em discussão, na base do movimento, a construção da greve nacional dos docentes das federais em 2014. Com sequenciamento de ações, de dia de paralisação, e na verdade nós cumprimos, nesse momento nós estamos cumprindo o 3º ciclo dentro desse mesmo objetivo, buscando puxar o movimento para frente e apontando a possibilidade de fazer a greve nacional. Ao final de março, reunimos aqui, depois de 2 rodadas de assembleia, ao final de abril novamente, sempre pautando a discussão na base da greve, com atividades, com material de politização, com dias de paralisação. Final de maio a mesma coisa. E o que nós observamos na análise desses 3 ciclos foi que a mobilização aumentava, a ação das direções das seções sindicais com responsabilidade política colocava na pauta a discussão, fazia materiais, puxava dia de paralisação, se viu fotos de cadeado na entrada de pórtico de campo, Boa noite. Mas o balanço que se fazia do quadro nacional era sempre: avançamos um passinho, mas não temos um quadro nacional de deflagração de greve do Brasil inteiro. Se repetiu nas 3 análises que fazíamos. E aí uma série de elementos aparece. Aparece a questão dos calendários escolares díspares, aparece em particular uma questão que eu acho que é peculiaridade deste ano e que nos orienta na política interna das universidades, que é mais e mais reflexos e denúncias e sinais de inviabilidade de campi, como foi colocado aqui, de setores, de alas de hospitais, de laboratórios, pela tal expansão precarizada, mas aí com o componente que nos ilustra com mais clareza este ano, desigual. E nós podemos hoje ter convicção que programadamente desigual. O processo de expansão do Reúne produzindo essa situação de precarização programadamente desigual. Quer dizer, derrubando aquela premissa, ou tentando derrubar aquela premissa que para o Luanes é muito cara no seu projeto de educação, que é o padrão unitário de qualidade. E isso se reflete na política. E a gente observa aqui que determinados setores, determinadas universidades, ou determinadas alas de universidades, parece que dizem muito bem, estamos muito bem, a coisa está... Estamos convivendo muito bem, está vindo vagas, está vindo dinheiro, etc. E outros setores estão inviabilizados. Desigualmente e programadamente inviabilizados. Esse é o componente fundamental da política para nós entendermos os passos para frente. Um outro componente importante da política foi o que nós sempre tentamos interpretar desde o ano passado, que é o ano da Copa e o ano das eleições. Entendendo, durante todo esse período, que abre espaço na política, mas cria também limites na política. E os resultados das assembleias aqui nos demonstram isso. Em determinadas situações, e até análise de como é que tem funcionado greves de outras categorias. Em determinadas situações, essas duas questões abrem flancos de fragilidade dos governos, etc., e vêm para determinadas categorias tentar resolver, mas em outros aspectos, e aí nós temos um componente muito rico e presente e novo, talvez se repetindo de períodos anteriores da nossa vida sindical, mas novo neste momento, de como setores, às vezes vinculados ou articulados, e às vezes setores, inclusive, de destaque, de quadros políticos partidários da base do governo, partidos, setores sindicais, acionam via reitores, ou via chefe de departamento, ou via o senador, ou via o deputado, ou via o grupo político,
uma disputa de projeto nas nossas assembleias. A gente, em determinados momentos, proíbe. Nesse momento, parece que é mais complexa a situação. Inclusive, nem sempre são setores articulados pela reitoria. São setores mais difusos, mas com perfil claramente conservador, que se articulam de alguma maneira e assumem personalidade e vêm disputar projetos. Isso é atualíssimo, informa para a política e nos desafia a organizar e reorganizar os rumos da nossa política para frente. É uma disputa de projeto que está se dando, que tem vários vasos comunicantes, várias vias, mas há setores que não são pró-índios, que não são PT, que não são PCdoB, mas que, mais ou menos difusos, mas que têm um traço conservador, e de alguma maneira, uma amálgama ali, eles vêm fazer, às vezes até estimulado por estudantes, alas conservadoras dos estudantes. Isso nós vamos ter que levar em consideração nesse processo. Do lado do governo. Do lado do governo, vocês viram aqui, inclusive, fora das duas categorias que estão em greve, uma posição absolutamente intransigente. Mas é um intransigente que combina posturas e ações. É um intransigente que, em determinado momento, pela sua conveniência, vai lá e bate, manda prender e criminaliza. Mas é um intransigente que, em outro momento, quando a força do movimento vai criar constrangimentos, recebe, até discute conceito, mas aí não objetiva, ou recebe para dizer que não vai ter nada. Então vai combinando esse tipo de movimentação e mina na opinião pública e nos seus vasos comunicantes de base a possibilidade que as greves de servidores públicos avancem. Outras categorias do serviço público, a nossa campanha conjunta com os SPFs, acho que as lições estão claras aí. A desigualdade que nós observamos de alguma maneira aqui, no quadro nacional, é evidente também no conjunto dos SPFs. A campanha está na rua, a campanha não fechou, não estamos com o quadro do ano fechado, mas há categorias em greve, que não conseguem ter agenda para negociar sequer, há situações dramáticas na vida dos servidores públicos, tanto salariais como de condições de trabalho, mas não homogeniza nacionalmente como um bloco para fazer um enfrentamento que seria capaz de incidir realmente na conjuntura e mudar a postura do governo. O último movimento dos SPFs foi ir até o Palácio do Planalto, protocolar aquela carta, que vocês têm cópia aí, exigir, já que o Sérgio Mendonça disse, ó, é de cima que eu estou proibido de dizer sim, eu só digo não, aí nós vamos, na parte de cima, tentar essa conversa. Diante disso, a nossa estratégia do ano, a avaliação que tem a coordenação é que ela é necessária. Ela foi, é e será necessária. Ela teve resultados positivos, sim. Num ano muito difícil de fazer esse debate, de juntar bases, de fazer a discussão, de discutir o que está acontecendo com a universidade, PNE sendo votado. Nós aprovamos no nosso congresso que esse seria o ano da educação. Estamos aí construindo pela via paralela os encontros estaduais, locais, estaduais e nacional de educação, no contraponto, na disputa de ideias, e a mobilização cresceu. Nós tivemos esses ciclos de assembleias que fizemos, e o último aqui vocês têm os dados na mão, com público de assembleia como dos grandes momentos. Essa é a disputa dada, em boa medida nos derrotando. Mas tivemos um processo de mobilização crescente dentro deste quadro, desse ciclo. Agora, é importante nesse momento, inclusive pela espécie de pagar para ver o ultimato que nós fizemos na última reunião, porque havia sempre uma dúvida quando a gente fazia a análise desses 3 ciclos do quadro nacional, aquelas posições do tipo indicativo sem data, etc. Então, uma das avaliações da reunião passada foi, bom, nessa fase que estamos do ano, com as tentativas que fizemos, é preciso que se diga, posso entrar em greve ou não posso? E, neste momento, eu acho que é importante essa reunião aqui, reconhecer a avaliação da coordenação, reconhecer que o movimento está nos dizendo que não pode entrar em greve nacional dos docentes das universidades federais neste momento. É importante reconhecer isso, diante até do ultimato que fizemos. Então, colhendo a resposta das assembleias, numa visão nacional, é negativa do ponto de vista de entrar em greve neste momento. De certa forma, essa leitura repete as leituras que fizemos nos ciclos anteriores.
de que tinha mobilização, avançou, mas muito dista, muito desigual, e o quadro nacional não era um quadro de deflagração de greve. E agora, com a obrigação, vamos dizer assim, de botar na pauta, vamos entrar em greve ou não vamos, a resposta do quadro nacional é: não está dado o quadro nacional para entrar em greve agora. Bom, nessa perspectiva, onde nos parece que é importante reconhecer politicamente esse quadro, é importante trabalhar politicamente o processo de construção. Que estamos construindo a greve, essa coordenação aqui, não tem dúvida. Nós estamos construindo e continuaremos construindo a greve nacional dos docentes das federais, e essa greve nacional vai acontecer. Vai acontecer pelos informes que estão se dando aqui. A precarização, a carreira, o salário, as agressões à autonomia. Então a greve nacional vai acontecer. Nós não temos neste momento o condão de dizer se vai ser no segundo semestre, se vai ser em 2015. Mas esse é o processo de construção que a gente tem que continuar fazendo. Tanto na linha do setor especificamente, como na linha da construção com servidores públicos federais. Porque a precarização das condições de trabalho está aí, está escancarada. É preciso que saiamos dessa reunião com um conjunto de ações que não significam um giro, né, de abandonar a perspectiva de pressionar o governo federal, mantendo essa perspectiva, mas que apontem a necessidade, nesse primeiro período, agora bem próximo, de inserção pesada do movimento do setor, nas lutas gerais, na Copa vai ter luta, na construção dos nossos encontros de educação, que vão até agosto. É preciso investir pesado aonde o calo está apertando, que são as pautas locais, e o nosso desafio é exatamente fazer a combinação para dar uma resultante política que não signifique um giro abandonando a perspectiva da construção nacional, ao contrário, seguir insistindo que o MEC tem que receber, encher o saco, criar situações de constrangimento para o MEC receber, mas sair com a deliberação clara de botar o movimento nas lutas gerais. Na Copa não vai ter luta agora nesse próximo período, das pautas locais e investir no Encontro Nacional de Educação. Então é nessa perspectiva que nós estamos trabalhando pela análise do quadro geral, o apontamento que é preciso ser feito dessa reunião, um reconhecimento de que não temos a condição de greve agora, mas é possível projetar esse debate. Temos um CONAD em agosto, projetar esse debate com perspectiva para o segundo semestre, a partir da análise das condições de funcionamento das universidades do segundo semestre, para deliberação no CONAD, terminando, seguir a pressão no MEC do governo federal, um conjunto de outras ações correlacionadas, e mais, eu encerro com isso. Nós ouvimos aqui um conjunto de depoimentos de direções e seções sindicais que, atendendo o chamado de mobilização, deliberaram greve, deflagraram greve, ou até podem deflagrar greve. Ainda não entrou, mas pode deflagrar greve. Então, um componente fundamental da política aqui desta reunião, uma responsabilidade política que temos, é, mesmo que reconheçamos, tenhamos que reconhecer que não está dada a condição da greve nacional dos docentes nesse momento, assumir nacionalmente como responsabilidade política de todas as seções sindicais uma intervenção pública, clara, solidária a esses locais onde foi necessário deflagrar greve. Porque não tem como funcionar, porque o campus fechou, companheiros solidariamente no local, não dá para um campus estar fechado e o resto está funcionando, entra em greve, então isso tem que ser assumido nacionalmente, mesmo que não saia a greve nacional. Então, esses são desafios que não são pequenos e nós esperamos ter com isso estimulado uma abertura com um bom debate aqui. Obrigado.